Meus amados irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor JCP, popular pastor Mário. Eu quero deixar de reflexão uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Eu quero que você entenda o que é benefício. Nós temos a revelação da Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e no verso 2 e o 3. No 2 diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. Agora eu quero narrar também o versículo 3, porque Deus começa a projetar. Deus começa a projetar aqui, nesses 3 versículos. Deus aparece para Moisés e revela como que era no princípio. Moisés já sabia ler e escrever, o homem já tinha desenvolvido esta área, mas não sabia como que era o procedimento do princípio. Deus prepara Moisés para falar para ele. Então isso aqui é uma revelação. A terra era sem forma e vazia, né? Aí Deus, ele nasce no coração dele o projeto para dar essa terra à sua imagem. Olha, uma coisa muito importante. Muitos irmãos andam correndo, falam que estão na correria. Mas eu quero deixar aqui 4 alertas para você, da vida de quem anda correndo. Quem anda correndo tem 4 características: fazer mal feito, tropeçar, esquecer e cair. Tá bom? Então no versículo 3, Deus cria o primeiro benefício para a sua própria criação. Porque a natureza é encarregada de formar vida. Se você deixar uma caixa d'água no relento, com o tempo ela cria vida ali dentro. A própria natureza. Agora Deus, ele cria 4 linhas de carne. 4 linhas. E nessas perdão. E nessas 4 linhas de carne, todas viram alma vivente. O que significa alma vivente? É uma carne com espírito de vida. No livro de Eclesiástico 12:7, está escrito que o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus, que veio de Deus. E qual foi o Espírito que veio de Deus, que vai voltar para ele? É o Espírito de vida, é o fôlego de vida. Toda a carne tem a carne aquática, as aves, os animais e a carne humana. Agora, toda carne tem vida, pastor? É isso que você quer falar, professor? Sim, toda carne tem espírito de vida. Ninguém pode dar vida se não for Deus. Só que o homem, nessas 4 linhas de carne, o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Então, o homem tem o seu próprio espírito. Esse não é espírito de vida. Espírito de vida está na carne. Por isso que quando a gente vai fazer um estudo de tricotomia, a dicotomia tem que entrar. Porque os animais são alma vivente. E o homem? O homem é tricômito. É um estudo de 3 elementos. Dos animais, os animais é só de 2. Os animais é só de 2 elementos. Corpo, né? Que é a alma, né?
o corpo físico é a alma. Por isso que Deus chama de alma vivente. Então a gente tem que entender, porque a Bíblia ora fala que o corpo é a alma, outra hora fala, né? Para você entender, tem várias passagens na Bíblia. Então veja bem, Deus criou a carne, corpo físico, ela é alma e é vivente. Se é vivente é porque tem vida. Que vida que é? Espírito de fôlego de vida. Agora o homem tem um espírito próprio. E como é que ele chegou no homem? Pelo sopro. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas do homem e virou alma vivente. Né? Alma vivente, mais o espírito próprio. Nós somos constituídos, olha a engenharia de Deus, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O estudo da Trindade de Deus é 3. O estudo do corpo do homem é 3 também. Só que Deus é 3 nomes santíssimos. Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Deus está lá na glória e a imagem dele está aqui na terra. Então veja só, quando é que o homem tem essa separação dos 3? Quem faz essa separação, meus amados ouvintes, é a morte. A morte, quando chega, ela não olha para nenhum projeto do homem. Ela chega e separa essa conjuntura que foi feita, corpo, alma e espírito. A morte chega, derruba o corpo, ele cai por terra. E aí ficou o quê? Era corpo, alma e espírito, ficou a alma e o espírito. Então no ser humano a alma tem 2 lados. Tem o lado de fora e o lado de dentro, que você não conhece. Mas Deus quem fez. E aí ficou 2. Agora você ficou com 2 elementos. O que você vai fazer agora? O que você fez nessa vida? Porque o homem não sabe, o ser humano não sabe que ele é administrador de 3 elementos. Estou falando elementos aqui, que é uma palavra mais simples para fazer colocação. Os 3 elementos é corpo, alma e espírito, para que você entenda bem simplesmente. Bem simples, sem profundidade. Isso é uma palavra que todo mundo ouve falar, mas não sabe como é que separa. O corpo está ligado na terra. A alma está ligada no corpo. E o espírito está ligado na alma. Né? Aí quando há essa separação, aí o espírito de vida sai da carne. É interessante. Então quando Deus profere essa palavra, é porque ele vai encher a terra, vai colocar forma na terra. Que o versículo 2 aqui fala que a terra é sem forma e vazia. Aí dentro do projeto de Deus, a primeira coisa que ele faz, um grande benefício às vidas que ele vai formar na terra. Interessante, depois de formar as 3, aí ele traz o homem para tomar de conta de tudo que ele fez. Olha que parceria bonita e bem feita, né? Aí o homem passa a administrar a terra. E qual é a primeira riqueza terrena? Plantação, comida. Depois vem a criação. Então todos eles têm espírito de vida. Agora o homem tem um espírito próprio. O que significa o espírito próprio? Olha o que a palavra fala. Deus fala assim. Jesus fala, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, verdadeiro adorador. Quando Deus fala os verdadeiros adoradores, é porque tem verdadeiros adoradores e tem adoradores falsos. Por isso que, então existe 2 linhas. Tem o verdadeiro adorador e tem o adorador falso.
A palavra, dentro da exegese, já está falando. Então, Deus cria o grande benefício. Haja luz. E aí, quando chega no versículo 14 ao 16, depois você confere na Bíblia, que está lá, Deus cria o grande luminar. 2 grandes luminares, e depois Deus cria as estrelas. Agora, o grande luminar é o sol, para iluminar o dia, para tomar conta do dia, para presidir o dia. Isso aqui é uma engenharia muito bem feita. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. E aí é interessante que lá em Isaías 43, 13, eu não estou colocando o nome, é Deus falando. Deus fala assim, antes que houvesse dia, eu sou. Quer dizer, Deus não fez a luz primeiro? Deus fez a luz, quando ele fala haja luz, foi antes do sol. E aí nós conhecemos a luz como o sol? Não, o sol preside a luz. Quando ele fala haja luz, Deus está falando do seu próprio governo, da sua vinda em conectar com o homem. Você quer ver? Aí nós saímos de Isaías, olha, tá vendo? Ele está confirmando que antes que houvesse dia, eu sou. Quem é que preside o dia? O sol. Mas a luz veio primeiro. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então essa é a palavra soberana de Deus. Aí nós vamos percorrer os tempos, né? Deus mede o tempo, a distância é por tempo, não é por quilômetro. O homem mede uma distância com quilometragem. Deus mede a distância, é diferente, né? Por quê? Porque Deus é Kairos. Ninguém pode contar seu tempo. Aí ele pega a cronologia do homem para medir o tempo para o homem entender. Aí ele dá, por exemplo, um pequeno respaldo, uma pequena interrogação. 1000 anos para mim, isso é cronologia. 1000 anos para mim é como um dia. Tem 2 interrogações dessa, uma em Salmo e outra em Pedro. Aí, quando chega em João, o Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala que o Verbo se fez carne. Olha a palavra falada há 4000 anos atrás. Ela aparece no livro de João, capítulo 8, verso 12, falando desta maneira, ó, eu sou a luz do mundo, a parte B. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, seguir Jesus é caminhar em direção da vida eterna. E não só a vida eterna, mas também um local de gozo. Porque a vida eterna tem 2 lugares, que a alma e o espírito do homem vai passar, chamado vida eterna. Só tem 2 lugares. Um é o desejado por milhões, chamado céu. E o outro é ignorado por muitos, por milhões, inferno. Então, o lugar de vida eterna, a Bíblia revela isso. É céu e inferno. Aí você procura para qualquer um, e aí? Você quer ir para o céu ou para o inferno quando morrer? É óbvio que a pessoa vai falar, eu quero ir para o céu. Mas eu quero falar para você que o céu é tomado à força, viu? Não é de abraço e beijo, não. O céu é tomado à força. E a maior força que você vai lutar para ir para o céu é lutar contra os seus próprios desejos. Lá em Efésios, o Espírito Santo revelou para Paulo, ele falou, a nossa luta não é contra a carne, e sim, nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra as potestades. O que o Espírito Santo quer revelar para o homem?
Quer revelar para o homem que ele tem um projeto para o homem, e o homem que não aderir a esse projeto, ele vai cair no engano do diabo. Meus amados irmãos, não tem saída. Deus atribui apenas 2 pontos positivos, ó. 2 pontos positivos, para você não se perder. Você não precisa ser especialista. Saber até contar 2, tá bom. Lugar de vida eterna, céu e inferno. Diante de ti eu pus o bem e o mal. Quem não é filho da luz é filho das trevas. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Agora vê se alguém quer aceitar. O mundo inteiro quer ser filho de Deus. Mas no livro de João, capítulo 1, verso 2, ele quer ser o seu pai. Mas é pai adotivo, para que você tenha o direito de ser chamado de filho de Deus. Porque nós nascemos condenados, viu? Para com esse negócio de você achar que você também é filho de Deus. Deus quer te dar o direito de você ser um filho adotivo. Porque o filho adotivo está no próprio livro de João, capítulo 3, logo pertinho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, ou único. Deus não tem um monte de filho, agora ele quer adotar. Agora, para que adotar? Para que você possa tomar posse da grande riqueza que ele tem para te dar. Passar a eternidade na glória junto com ele. Aonde não haverá planto, não haverá dor, não haverá corrupção, não haverá mentira, não haverá cortejo, não haverá fome, não haverá guerra. Aí sim, aí nós podemos falar assim, agora é só vitória. Mas enquanto você estiver com esse corpo sujeito à enfermidade e que você vai morrer, esse corpo que você nasceu da sua mãe, da sua querida mãezinha, não vai entrar no céu. Ele vai ter que ser transformado em função do Espírito Santo de Deus. E hoje? Hoje você precisa de nascer em Cristo. Eu preciso disso aí, já fiz. Por quê? Nascendo em Cristo, seus pecados serão perdoados. Agora é só seguir Jesus. Isso é uma parceria. A vida que você tem não é sua. É de Deus. Agora você é quem administra a sua vida. Então cuidado com os benefícios que Deus criou para nós. Os benefícios que Deus tem para nós. Que dê um exemplo. Qual o primeiro maior mandamento de todos os tempos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um benefício muito grande aí. Mas não é para as 3 linhas de carne e nem para Deus. É para você esse benefício. Agora, os homens têm rejeitado a Deus. Mas nós já aprendemos, nascemos em Cristo, temos o direito de ser chamado de filho. Deus nos tem como santo, né? E nós temos uma grande luta de não pecar mais. Mas se nós pecar, tem um advogado chamado Jesus Cristo. Esse é o nosso mediador. Então você que ouvir essa palavra, procure servir a Deus com retidão. Ter uma vida transparente diante de Deus, que nada há que possa fazer escapar das mãos dele. Aí nós vamos lá mais na frente. Revelação do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Olha que importância tem a luz do Evangelho. Quem não tiver essa luz do Evangelho e você não enxerga.
você só enxerga as coisas materiais. As espirituais você não enxerga. A grande prova é que você não sabe nem alimentar a sua alma. O homem aprende com facilidade, desde bebê, a chorar, pedir alimento para a mãe e para o pai. Agora, e o alimento espiritual? Que nem a palavra de Deus revela aqui. Jesus fala que a carne dele é verdadeiramente comida e o sangue verdadeiramente bebida. E quem não comer da carne dele, não beber do sangue, não tem vida em si mesmo. Você está vendo? Que vida é essa? Vida eterna. No gozo. Então, a palavra de hoje é essa. Haja luz. Se Deus não libera essa palavra, eu estaria em treva até hoje. E você, já tomou sua decisão de nascer em Cristo? Esta é a palavra da grande bênção da prosperidade, da posteridade. Porque tem duas bênçãos. Tem uma bênção na vida física, que é a prosperidade. Essa os homens cobiçam demais. Os homens chegam a roubar, matar, para ter regalia de boa vida. Mas Deus alerta. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Toma cuidado. Jesus alerta, não junteis tesouro na terra. Jesus alerta, não trabalhe só pelo pão que perece, mas pelo que permanece. E é Jesus. Então, ele é a luz. Quem seguir ele não andará em trevas. Esse é o bom pastor. Você quer ter o privilégio de ter o direito de ser chamado de filho, para herdar grande riqueza? Eu já falei, a riqueza do céu é não um lugar que não tem planto, não tem dor, não tem choro, não tem corrupção, não tem ladrão, não tem doença. Essas são as dádivas que te esperam. Essa é a grande posteridade, é após essa vida. Muito magnífico. E dinheiro dessa vida não compra. E essa vida custou o precioso sangue de Jesus. Ele morreu por nós, morreu. Mas o terceiro dia, esse mesmo Deus aqui, que é luz, que fala no princípio, ele está de braços abertos para a população da terra, falando, vinde a mim. Ah, mas eu já roubei, vinde a mim. Eu batei, vinde a mim. Deus quer perdoar o pecado do homem. Não importa a situação que você vive hoje, o que você já praticou e o que você está vivendo. Deus te chama, Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar os seus pecados e escrever seu nome no livro da vida. Se não tem dinheiro, paga. Se pegarmos hoje o homem mais rico do planeta Terra, que um dia desse comprou uma grande rede, o nome dele é Elon Musk. Tem um patrimônio de 300 bilhões, mas se ele morrer, 300 bilhões de dólares, isso aí multiplicado vezes 5, está mais de 5, vai para 1,5 trilhão, 1 trilhão e 500 bilhões. Mas sabe como é que Deus esmaga tudo isso? Falando uma simplicidade na palavra. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meus amados irmãos, Deus alerta, porque a grande riqueza te espera. Você quer fazer parte dessa luz? Então, comecei lá em Gênesis e terminei em 2 Coríntios. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça nele.
De quem? No espírito dele. Amém? Fique com essa palavra de reflexão. Nós estamos aqui, ó. Eu sou pastor do Instituto ITEC. Olha, temos aqui, ó, livros. Olha, mais livros. Mais livros. Mais livro em módulos. Isso aqui é o módulo de mestrado. Temos livro, módulo, cada um desses tem 10 livros. Esse é o módulo. Estamos com matrículas abertas para o Brasil inteiro. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Entre no meu canal, no YouTube. O canal é ITEC, I de igreja, T de trem, E de estrada, repete, E de estrada e C de casa. ITEC. Instituto, aí você escreve lá. E aí escreve Instituto, que é a sigla do Instituto. Esse I, Instituto, o T, Teológico, o E, Ética, segundo o E, Educação e o C, Cristã. Então o meu canal no YouTube é ITEC, Instituto Teológico, Ética e Educação Cristã. Vai no YouTube lá e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nosso telefone é 55 DDD nacional, 11 DDD estadual. 55 é DDD, descarte direta à distância. Nosso DDD é 55, o estadual é 11, é São Paulo, e o nosso WhatsApp é 969 03 5424. Estão à sua disposição, com matrículas abertas para todo o território nacional. Venha conhecer o nosso Instituto. E já temos aula aqui presencial para inauguração, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e venha fazer parceria conosco nos estudos bíblicos. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.